pessoal, meu nome é Roberta Almeida. Oi, gente, meu nome é Tainá Coutinho. E nós somos do Jus Desesperande. Aê! Te ajudando a não se desesperar no início aí, ou durante também, a vida jurídica. Isso aí, hoje nós estamos com uma convidada super especial, a Amanda. Amanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Desde já, eu quero te deixar um presente do Pod. Do nosso patrocinador. Obrigada! Isso aí. A não se desesperar no mundo jurídico e no mundo empresarial, abrir. né? Posso abrir? Isso! Vou abrir agora. Opa. Ai, que lindo! Posta lá seu cafezinho. Gente, olha que maravilha. Marca a gente. Isso aí. Pode deixar. Vou guardar de volta. Gente, a Amanda vai falar de um assunto muito importante. Quem me segue sabe que eu reclamo horrores no Instagram sobre isso, que é sobre contratação, sobre currículo, sobre entrevista, sobre forma, né, de se portar ali numa entrevista de emprego. A gente sabe que a advocacia tem várias vertentes e uma delas é a advocacia empregada, né? Onde ali o advogado ele vai trabalhar como empregado, CLT, vai precisar ali, até como associado, passar por uma entrevista, mandar um currículo. E também para quem é estudante e quer ser estagiário. Gente, lá no escritório eu sofro muito com isso, mas a gente vai falar um pouquinho aqui e a gente vai deixar a Amanda se apresentar. Meninas, e para todos, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Amanda Carvalho, sou gestora de recursos humanos, formada tudo na minha área, né? Minha formação inteira na área de gestão de pessoas, fiz pós na FGV voltada para RH também, e todos os cursos voltados para perfil comportamental, análise de perfil comportamental, na área de psicanálise e por aí vai. Se puder analisar meu comportamento. Enquanto eu estou aqui, Então. eu estou observando tudo. Não queira ser analisada por ela, Eu tá? quero, amor. Gosto da Olha. realidade do tapa na cara. Pá. Olha, ela te Fala. lê todinha. Já tá fazendo serviço, por favor? Já comecei. Aqui, ó. Vou até beber uma água. Ui! Então, Amanda, olha, a gente realmente fez esse convite porque é super importante você saber como se portar, saber, na verdade, como fazer um currículo. E vamos começar do começo, né? Quando a gente vai se propor uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, a gente tem que enviar o currículo. Qual é a primeira dica e a principal que você dá para quem quer montar um currículo objetivo, com clareza e que chame a atenção, se destaque ali entre aquele monte de opção? Na verdade, Tainá, não há uma regra, assim, qual é o melhor formato para montar, né? Não há um padrão muito fechado, mas há alguns comportamentos que o currículo exige para você poder ficar, assim, atrativo para o mercado. Primeiro, páginas. Currículo de 3, 4, 5, 2 páginas, dificilmente vai chamar atenção para a leitura. Não é uma regra, mas é bom resumir o que você faz. Então, eu vou colocar aqui as principais informações. O que não pode faltar e o que não colocar, né? Endereço. Seu nome, endereço, bairro. Perdão. Bairro e a cidade. Acabou. Não coloca o seu endereço inteiro. Por quê? Quando você divulga um currículo, ele circula. Então, você fica exposta. O seu endereço fica exposto. Não tem necessidade. Coloca só o bairro, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. Não pode faltar. Telefone e e-mail. Tá? Já peguei currículos sem essa informação. Eu já peguei vários no escritório. Pois é. O Como e-mail. Que liga pro infeliz, gente. Esse telefone, esse e-mail. E o seu melhor e-mail, por favor. Manda pombo. Sinal de fumaça. E-mail que você E-mail. vai responder, né? O e-mail que você vai responder. Isso aí. E outra coisa. Não coloca o e-mail @amandagatinhadebangu.com.br. Não tem a menor condição, gente. O e-mail tem que ser um e-mail profissional. Ou no mínimo, amandacarvalho@gmail.com. Não coloca, não. Se tem esse e-mail, guarda pra você, não tem problema. Mas cria um pra você poder colocar no seu currículo. Não... Começa daí, Começa né? Do daí. e-mail, verdade. Começa daí. Porque chama atenção. Porque a gente já vai olhar pra onde responder. E a gente vai olhar, vai ver aquele e-mail e falar, opa. E é interessante colocar a sua rede social. Se você tem um Instagram, porque a empresa entra pra acompanhar. Estávamos falando disso agora há pouco, né? Como que é importante. A gente olha o Instagram, o LinkedIn, mas é mais o Instagram, Facebook. A gente dá uma olhada assim. Pra ver Legal. o que tem que ser visto. Isso é o que não pode faltar, né? Não pode faltar. A gente sabe que lá, assim, a gente pega às vezes o currículo e tem lá objetivos, formação específica, Sim. formação educacional, enfim, aqueles pontos em geral. Dentro disso, você acha que é necessário mesmo aquele textinho objetivo? Colaborar com a empresa, somar. A gente vê uns memes, né? Ótimo em trabalho em equipe, aí chega lá no matar todo mundo. Enfim, é necessário esses tópicos ou quais tópicos que a gente precisa realmente tomar esse cuidado? Não, é importante saber, é importante colocar o objetivo, é importante colocar... não precisa, antigamente o pessoal usava muito carta de apresentação.
já caiu em desuso, não tem necessidade, a não ser que a empresa peça. Aí sim. Mas fora isso, não é uma regra, não tem necessidade. E também colocar a data que você entrou numa empresa. Entrei no escritório de advocacia de vocês, tô trabalhando lá, saí. Colocar o nome da empresa, a data de entrada e saída, só. E colocar a descrição do que você fazia de forma resumida. Referência, você acha que é importante? Não. Só se a empresa pedir também. Geralmente, quando você vai na empresa e ela já tem um formulário, ela pede ali referência, você preenche. No currículo não tem tanta necessidade de colocar. Referência não. E Entendeu? aquele textinho lá do objetivo? Gente, aquilo é um copia e cola do Google sem noção, Muito, né? muito. Vamos ser sincera aqui. Muito. É um copia e cola, e o copia e cola não só no objetivo, mas também quando a pessoa fala sobre ela. Ela pega um copia e cola do Google e coloca, sou comprometida com trabalho, não sei o quê. Coloca um monte de informação. Quando você pergunta, e sobre isso, como você reage? Aí a pessoa não sabe o que responder. Ela não sabe nem o que colocou, porque não foi ela Que fez. que fez. Ou ela pegou do Google, colou, achou bonitinho de alguém, e aí quando você pergunta sobre a pessoa, ela não sabe o que falar. Não sabe o que responder, porque não foi ela que fez aquilo ali. Então a gente já tem que começar com um currículo verdadeiro, né? Porque não tem aquele negócio de... Tem muito meme disso também. Ah, faço isso e aquilo. Aí a pessoa, na hora de fazer, desesperada. Inglês fluente. Não, e inglês técnico. O que é isso, gente? Inglês Então, técnico. tem. 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 Ah. Olha só, o inglês técnico, geralmente, eu trabalhei no mercado offshore por 8 anos, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, tá, gente? Dá pra perceber no Tá. sotaque. É carregado. E o que acontece? Eles usam muito isso no mercado offshore, inglês técnico. Por quê? Eles precisam ler equipamentos. Então, eles aprendem tecnicamente, de fato, a ler, pelo menos compreender. Só que, e o manual de equipamentos que vem de fora do Brasil, vem tudo em inglês. É, nome de... Então, eles aprendem a se virar, entendeu? Então, por isso, o inglês técnico. Mas isso é usado em Gente, pontual, bem gostei. especificamente. Aquele embromation do inglês, então é usado como inglês técnico, é isso? É isso. Entendi, Ou inglês legal. jurídico. É isso, Né? entendeu? Ah, É só pra legal. coisas bem pontuais, assim. Mas se não for fluente, não coloca. Tá, então pontos principais. Nome, bairro com cidade, endereço, e-mail que você responda. Isso aí. Data de entrada e saída da empresa. Entendi. E cursos específicos também vale a pena, né? Vale com específicos. Outra coisa, se a pessoa foi... Acontece muito, tá? PJ. Poxa, vale a pena eu falar que fui PJ, se agora eu quero virar CLT? É um ponto negativo ou positivo? É super positivo. Porque a gente olha pro currículo e entende e fala, caramba, se ele teve responsabilidade como pessoa jurídica com a empresa dele, ele vai ter com a minha. Legal. E é claro que isso a gente percebe, mas isso tudo é na famosa hard skills, né? Que são... você coloca no seu currículo o que você quer. Sim. E na prática, no dia a dia, a empresa vai ver se de fato o que você apresentou no currículo é uma realidade. Por isso que muitas empresas contratam, né? Pelo perfil, pelo currículo, mas demite pelo comportamental. Não, mas eu tô quase com um caso, assim, que eu tô analisando, né? Sim. E aí Já coloca... vamos saber que você tá querendo mandar alguém embora. Não, amiga, mas não é pra mim, não. Ah, tá. Alô, funcionários do preocupada. Coutinho e Silva. Silva, menina, quem é Silva? É Silva, não? É Coutinho. Aí o Rubens aperta, quem é Silva, Tainá? Você tá maluca? É Coutinho Não, Santos, amiga. Santos, Eu sou gente. Santos. gente. Coutinho. Alô, Não, você pode ser desligado a qualquer de um momento. Cliente, eu digo... Pelo amor de Deus, amiga. É de um cliente meu, ele tá com esse problema, mas assim, tá meio que generalizado na empresa, né? Ele contratou alguns profissionais específicos pra uma área do serviço, e aí ele tá com problema. Tipo, ele contratou 5 e tá com problema com 3. Entende? E ele tá assim, tava no currículo do cara que ele tinha esse curso, que ele sabia fazer isso, aí chega lá na hora de executar. Então, assim, realmente tem que ser condizente, porque não adianta, vai te contratar, mas depois vai te demitir. Então, assim, é fato. Mas... Aplica a prova. Aplica a prova. Até técnica... Eu tenho Excel avançado. Pega alguém na sua empresa que saiba de Excel avançado, cria a prova, quando o candidato chegar, aplica a prova. Não tem pra onde correr. Boa. Legal. Não tem pra onde correr. A redação ajuda pra você entender se a pessoa tem raciocínio, né? Lógico, assim. E erro de português, né? Erro de português e raciocínio de início, meio e fim. Se ela se perde no caminho, né? Então ela faz a redação ali, é bom pra gente entender. Tem, enfim, avaliação de grafologia e por aí vai. Mas é importante aplicar a prova técnica. Legal, bacana. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente aplica. Inclusive, pessoal, pra quem tá ouvindo aí, assistindo, que vá fazer, né, algum processo seletivo, coloca no currículo que você tem. Vai que você pega uma empresa dessa que faz uma prova técnica, né? Isso aí. Então, assim, não dá pra passar essa vergonha. Mas eu queria falar de um ponto que eu acho um pouco polêmico, que eu já ouvi gente falar que sim, gente falar que não, que é sobre foto no currículo e currículo em
em visual, não é visualon, né? Porque visualon é documento técnico, mas em... Canva, né? Currículo bonitinho, arrumadinho, No molde, né? todo Isso. enfeitadinho. E aí, o que você acha? Foto e currículo emoldurado, assim. Vamos lá. Depende da empresa. Eu acho que o currículo ele tem que ser limpo, na minha opinião, como Clean. profissional há 15 anos na área. Tem que ser clean, exatamente. Mas, vamos supor, publicitário, empresa de publicidade, empresa de publicidade. É diferente. Google é diferente. É diferente da Petrobras, é diferente de uma Vale do Rio Doce, que é mais padronizada, é mais... Entendeu? Então depende. Em algumas empresas, por exemplo, se eu enviar um currículo hoje pro Google, não precisa ser um currículo muito clean. Eu posso deixar ele um pouco mais descontraído porque a Google é assim. Eles têm esse perfil. Então depende. Agora, foto pode ser colocado. Não precisa não colocar. Mas depende de como você vai colocar a foto. Já recebi currículo com foto da pessoa na praia. Ela recortou, ela estava com a mão assim e deitada de bruço. Mas ela recortou, dava pra ver o biquíni até o meio das costas. E era a foto do currículo dela. Dá nem Mas pra acreditar, pode colocar, não é também obrigatório. Não é obrigatório, Você não vai mas pode excluir uma colocar. pessoa Não, isso porque não é não um quer fator que exclui a pessoa ali do processo seletivo, não. Entendi. É um fator se a foto vier desse jeito. É. Amanda, e postura? Uhum. Porque há um tempo atrás eu fui fazer uma seleção também de estagiário. E quando eu liguei pra uma pessoa, Uhum. ela falou bem assim, pode ser semana que vem? A questão da entrevista. Eu falei, por quê? Ela, não, porque eu tô semana de prova. Postura, na hora que você vai recusar ou atender ou falar que vai, ou lá no momento da entrevista. Uhum. Como que você, como profissional, enxerga isso? Seja pro advogado, pro estagiário, enfim. Olha, vou passar a minha experiência e o meio que eu vivo, né? Assim como vocês que são advogadas convivem no meio de vocês, sabem o que acontece, eu também tenho o meu meio. E o que a gente troca ideia sobre isso. Sim. O candidato, a gente precisa... Vou me colocar como candidata agora, né? Vamos supor. Eu vou falar pra eles e me coloco no lugar deles também. A gente precisa entender as nossas prioridades. Se eu tô me candidatando a uma vaga, eu preciso saber que a qualquer momento podem entrar em contato comigo. Posso estar em semana de prova, posso ter um médico marcado, mas se eu preciso trabalhar e eu quero trabalhar, se me ligarem eu vou na hora. Eu já eu já recebi uma candidata que ela foi de chinelo, com uma blusa masculina, assim, comprida e tudo, mas assim, eu não deixei de atendê-la, porque eu, como gestora de RH, eu não sou só burocrático, eu olho o lado humano da coisa. Quando eu vi, eu bati o olho nela de verdade, isso não tem muito tempo, deve ter 1 mês e meio. Eu bati o olho nela e eu falei, opa, ela veio. Uhum. Ela veio assim, não foi à toa. Ou a condição que ela tem, que ela está, né? Não que ela seja, que ela está. Ou ela não veio de casa, mas ela veio. E você tinha ligado Eu não pra ela descartei na hora? ela. Na hora. Uhum, ela chegou. Não, foi no mesmo dia, cheguei. Chamei pra parte da tarde. Ela foi. E aí, eu poderia olhar com um olhar um pouco crítico e falar, nossa, por que ela veio assim? Eu não olhei dessa forma, eu falei, não, eu vou atender. Deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu entrevistar essa menina. E ela falou pra mim, Amanda, na hora que você me ligou, eu vim do jeito que eu estava, me perdoe por ter vindo desse jeito. Mas eu tava na casa da minha amiga, eu dormi lá. Eu tô esperando muito uma oportunidade. Então assim, eu vim com a roupa do irmão dela, porque a roupa que eu fui pra casa dela não dava pra eu vir. Falei, sem problemas, não se preocupe, eu nem tô prestando atenção na sua roupa. Nossa, Entendeu? Que bacana, mas isso é bom você falar também, pra que as pessoas que estão nos assistindo, que estejam desse outro lado do balcão, Sim. o lado de quem contrata, Sim. também tenham um pouco Sim. desse olhar humano, Precisa ter né? esse olhar, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida, você não sabe o que tá acontecendo. Ouve o candidato. Ouve. Se ele apareceu, ouve. Vale muito a pena. Entendi. Entender a situação, Porque, entendeu? às vezes, as pessoas, elas realmente descartam, né? Se eu Descartam. falo assim, Sim. quando eu vejo um currículo mal feito, posso até tá errado e quero aprender com você. Quando eu vejo um currículo mal feito, às vezes eu vou contratar estagiário, a pessoa não coloca nem que tá estudando direito. Às vezes coloca que tá estudando, mas não coloca o período, não coloca a Sim. instituição, eu não sei qual período a pessoa tá. Às vezes a pessoa tá no 10º, eu vou contratar ela pra ela sair daqui 3 meses. Então, assim, Sim. não faz muito sentido. Quando eu vejo que faltam essas informações necessárias, essas informações essenciais, eu nem chamo pra entrevista. O que você acha disso? Eu entendo sua posição. Eu já passei por situações assim. Então, dependendo da nossa demanda e urgência, a gente realmente descarta. A gente olha quem respondeu o que a vaga divulgou, ofereceu. E aí a gente já, opa, não. Aqui tem tudo as informações, pelo menos básicas, que eu pedi. Tem, vou separar aqui pra ligar, isso aqui não tem, isso aqui vou separar pra ligar. Então o candidato acaba sendo, naquele filtro, ele acaba ficando de lado. Sim. Por culpa dele.
Sim, obviamente, mas Entendeu? eu tô te perguntando. Então, dependendo da nossa urgência, eu te entendo e faço isso também. Entendeu? Então, assim, se não tem, eu deixo de lado. Eu não descarto, eu deixo no meu banco. Depois eu volto lá, olho, mas dependendo da minha urgência, eu vou exatamente em quem colocou tudo. O e-mail, o telefone, se tá estudando, se já concluiu a faculdade, entendeu? Se não, eu vou perder meu tempo e ele também. Sim. E Roberta falou a questão da postura, né? Isso. Vamos voltar pra esse assunto que eu acho que é bacana. Sim. A pessoa chegou lá na entrevista, mesmo que ela tenha chegado com qualquer roupa. Uhum. Vamos falar assim, qual seria a vestimenta ideal? E qual, assim, a postura mesmo que ela tem que chegar? Uma postura mais ativa, uma postura mais retraída? Como é que... Vou concluir também o que ela perguntou, falou. Ela ligou pra candidata, né, Roberta, doutora Roberta? Ela falou... E aí a candidata... posso semana que vem? Né? Porque ela tava em semana de prova. Não há, eu ia entender que era semana de prova. Sim, eu também, eu entendi o que é o desespero de estar numa semana de prova. Sim, mas, exatamente. Só que a minha preocupação foi, todas as vezes que ela tiver em semana de prova, isso aí. ela vai faltar? Exatamente. Então esse foi o meu raciocínio na hora. Pode ser que ela falte, pode ser que ela não falte. E aí, o que eu faço nesses casos? Eu até entrevisto a pessoa na outra semana. Eu continuo a minha etapa. Se eu, nesse momento em que outros candidatos vieram, eu já consegui achar o meu candidato, eu até entrevisto ela na semana que vem, mas ela vai pro banco de currículos. Vai pra uma próxima oportunidade, entendeu? Mas eu, ok, sem problemas. E continuo a minha etapa. Sem contar com ela. Entendeu? E deixo ela ali. Entrevisto na próxima semana, só que eu já preenchi minha vaga. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, os perfis são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes. Então, dependendo do perfil que a empresa procura, eu sempre falo pros candidatos, não existe perfil ruim. Porque é muito dolorido, às vezes, pra ele, poxa, eu não tenho perfil da vaga. Que coisa horrível, né? Mas, na verdade, é porque cada empresa tem um perfil. Né? Como eu falei, o Google tem uma, onde eu trabalho tem outra, onde vocês trabalham tem outro perfil. Então, assim, não é que o perfil seja ruim, não existe isso. Por isso que a gente se completa. Uma empresa que eu trabalhei no Rio, essa do mercado offshore, tem um departamento de logística. Então, tinha o gerente, ou o analista, enfim, do despacho aduaneiro, que é a logística, e tinha um pessoal do burocrático da logística. Tudo é logística. Mas um perfil precisava mais de foco e atenção no que estava fazendo, porque era burocracia documental pura. E o outro era... Tinha que ser mais... Exatamente. Tinha que saber falar com o despachante ali no aeroporto, para poder soltar a carga e tudo mais. Então, era um perfil completamente diferente do outro da logística, que era burocrático. Então, não tem perfil ruim. Entendeu? Cada um se molda ao formato da empresa. E eu costumo falar muito isso também dentro da advocacia, né? Porque eu não tenho perfil pra ficar sentada. E quando você descobre isso é libertador. Porque eu não tenho perfil. Eu não tenho perfil pra ficar muito tempo sentada na frente do computador. E não peticionando. Eu não produzo da mesma forma quando eu faço audiência, porque eu sou muito dinâmica. Então, eu tô num lugar, daqui a pouco eu tô em outro, daqui a pouco eu tô fazendo outra coisa. Então, assim, quando você descobre o seu perfil, o lugar que você tem mais habilidade, o que você gosta mais de fazer, é óbvio, a gente tem que saber fazer um pouco de tudo, porque na hora que a gente não tiver como, a gente tem que fazer, ok. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Mas quando você encontra um lugar da sua habilidade e aquela condição que você tem um perfil, eu falo que é libertador. Você acha que no dia a dia dá pra fazer isso? O advogado que não tem muita expertise pra atender um cliente, mas é contratado no escritório e ele tem que fazer. Como lidar com isso? Quando ele não tem o perfil? Quando ele não tem um perfil. Eu sou contratada, por exemplo, eu não tenho um perfil, sei lá, pra atender o cliente. Eu sou contratada como advogado, mas não tenho perfil de fazer tudo. Eu gosto mais de... Não tenho perfil comercial, né? Bastidores, assim. Isso. E não tenho mais essa característica comercial. Bom, aí são 2 fatores, né? Por isso, a entrevista por competência. A entrevista por competência são exatamente perguntas-chave voltadas para a vaga que você está divulgando. Então, você faz perguntas direcionadas para ver se a pessoa tem um perfil comercial. É o primeiro ponto do lado de cá, a empresa, tá? Existe até um modelo de perfil de entrevista por competência que ajuda as empresas a poder direcionar isso. Quando isso não é feito e o candidato não tem esse perfil, porque a habilidade se aprende, se é desenvolvida. Habilidade, todo mundo pode desenvolver outras. Então, ou ele desenvolve essa habilidade, ou ele joga limpo com a empresa e fala, olha, eu não tenho perfil para essa vaga comercial no ramo jurídico. Mas assim,
Se eu tenho que fazer, eu vou ter que aprender a desenvolver essa habilidade. É importante, então, que o candidato porque seja... tem gente que acha que não tem. Sim. O perfil, mas é tem. importante que o candidato seja sincero, então. Muito. Até porque quando você tá num lugar que não é seu, que você faz uma coisa que você não gosta, cara, você te adoece. Adoece? Adoece. Eu, durante muito tempo, eu estive num lugar que eu não queria estar e eu não conseguia entender por que eu não conseguia produzir daquela forma que eu achava que eu tinha que produzir, porque eu estava no lugar errado. Sim. Né? Por isso o autoconhecimento... Eu vou voltar à sua pergunta, eu não esqueci. O autoconhecimento é tão importante, porque quando você não se conhece, tudo serve, ou qualquer coisa serve. É verdade. Quando você não trabalha, de fato, com que você tem habilidade, com que de fato você gosta, com que é a sua escolha de profissão, você fica perdido. Entendeu? E aí você, às vezes, é desligado de uma empresa porque não tá performando. Mas por quê? O que aconteceu? Entendeu? Você tá no lugar certo? No lugar certo que eu diga na vaga, não digo nem empresa, mas na vaga, na sua profissão. Sabe? Porque, tem gente que é vendedor, todo mundo é vendedor. A gente tem que aprender, a gente se vende, marketing, né? No marketing pessoal, a gente tem que aprender a se vender. Mas assim, quando você não tá dentro da sua habilidade natural, aquilo que você faz com naturalidade, geralmente você olha o que você tem habilidade natural e pensa, caramba, isso aqui é minha profissão, é minha área e tal. Isso ajuda você a se direcionar. Mas quando você não se conhece, aí fica perdido. E por que eu toco nesse assunto? Porque durante muito tempo eu sofri com isso. Eu pensava, gente, será que eu tô na profissão errada? Porque eu não gosto de fazer isso aqui. Não gosto. Mas nem todo... A gente mas tem várias linhas, né? Isso que eu ia falar. No direito. A gente nunca, gente, isso é fato, assim. A gente nunca vai gostar de 100% do nosso trabalho. Com certeza. Por exemplo, eu sou advogada. Sim. Pra eu ser advogada, eu preciso saber o quê? Peticionar, fazer uma audiência, atender um cliente, fazer um recurso, sustentar oralmente, fazer meu financeiro, fazer meu marketing, eu tenho que fazer várias coisas pra eu ser advogada, né? Mas às vezes eu sou advogada, eu amo fazer audiência, mas eu não gosto de peticionar. Sim. E aí, o que entra nessa situação? A parceria, a contratação. Sim. Exato. Você não precisa... Os perfis. Você não precisa... Você não precisa amar tudo que você faz e nem você vai amar tudo que você faz. Com o tempo, você vai se conhecendo a partir da sua experiência. Vai moldando. E vai moldando e vai fazendo parcerias, contratando isso pessoas. aí. Isso mesmo. isso aí. Mas até você chegar nesse ponto, você passa os perrengues. Sofre. Passa. E aí eu questionava se eu tinha feito o curso certo. Eu falava, gente, por quê? Porque eu era obrigada a fazer uma coisa que eu não gostava. E aí depois eu percebi que é só uma coisa que eu não gostava. Todas as outras coisas eu gostava. Isso. E aí quando eu encaixei uma pessoa na função dela, que não tem já o meu perfil, e que eu não tenho dela, a gente se completou. Fechou. Então você... A tampa da panela. E exatamente a gente pode pensar assim, nossa, eu tô perdendo dinheiro pagando essa pessoa. Não. É um investimento melhor da vida. Gente, você tá investimento. ganhando. Sim. Você tá ganhando prazer no seu trabalho. Saúde mental. Qualidade de vida isso aí, e exatamente. performance, né? É isso aí. Que é aquilo que a gente fala. Você tá fazendo melhor as outras coisas. Porque se Exato, você tá isso. infeliz fazendo isso aqui, você vai fazer todas as outras de forma ruim, de uma maneira péssima. Exatamente. Eu costumo falar que as mudanças, né, ou aquilo que a gente, igual você estava falando, de você contratar alguém pra fazer aquilo que você entende, isso é maturidade. Quando você entende que você não tem aquele perfil, você não se diminui. Você fala, caramba, eu não tenho esse perfil. Vou contratar alguém que faça isso melhor do que eu, porque não gosto e não tenho perfil. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é maturidade também. Nem todo mundo quer enxergar o lado seu, que não é muito bom, que precisa melhorar, pra contratar alguém. Aí quer pegar tudo de uma vez só e a excelência não chega nunca. Sim. Né? E aí tem isso. Me perdi. Por que eu falei isso? Quero lembrar. Mas vamos lá. Vamos voltar naquele negócio da vestimenta e da postura na entrevista? Vamos. Que eu acho que o pessoal quer saber. Maravilha. O pessoal consegue me ver bem, né? Vou fazer uma... Você pode olhar aqui, ó. Vou fazer uma simulaçãozinha aqui, é verdade. Tô bem olhando pra cá e tem aqui. Gente, sou carioca, tá? Carioca é meio doidinho. Obrigada, Renata. Já entrevistei uma candidata que fez o seguinte. Eu entrei na sala, o candidato Pega preenchendo... esse microfone pra você. O candidato preenchendo as fichinhas, né? Tudo direitinho. Aí ela fez assim. Eu entrei na sala, ela tava assim. Aí eu entrei. Eu finjo naturalidade, tá, gente? Porque a ideia não é assustar o candidato, é deixar ele à vontade. Deixar o candidato à vontade, o RH adora. Pra ele poder se mostrar. Isso aí. Apresentar quem ele é, o que ele foi fazer ali. E aí ela debruçada na mesa. Deitada. Deitou até assim. Aí eu continuei o processo seletivo. Quando chegou nela, eu perguntei, fulana, tudo bem? Ela, tudo bem, bom dia. Aí debruçou.
Levantou um pouco e debruçou. Falei assim, como é que você tá? Você veio direto de casa? Você veio da balada? Brinquei com ela e ela, não, vim de casa. Aí eu falei assim, entendi. Eu fiquei pensando, por que tá assim cansada? E aí a gente continuou conversando e tudo. Eu falei, caramba. Mas eu fiquei pensando, a gente passa um monte de coisa na cabeça, meninas. Assim, instrução em casa. Hoje, internet mostra tudo. O que é bom e o que não é. Pra tudo na vida. Receitas e etc. Tem de tudo na internet. Então, a gente pode pesquisar informação na internet. Sim. E eu fiquei pensando, o que será que ela tá vendo em casa? O que será que ela tá ouvindo, já ouviu? Será que teve direcionamento? Porque isso influencia. Por mais que depois a gente cresce, fica maduro e, né, toca a vida, pelo amor de Deus. Mas influencia o meio que a gente vive. Então, assim, isso tudo pesa muito no processo seletivo. Eu fiquei observando, ela não melhorou o comportamento até o final. E, claro, não chamei. Uma outra situação, quando a pessoa deve chegar, né, na empresa. Chega de forma neutra, educada, mas de forma natural. Se você mostra muita arrogância, tem gente que vê os outros candidatos, aquilo se intimida e quer mostrar um ar de superioridade pros outros, né? Entendi. E principalmente se vem indicação, porque a gente pede muita indicação. Indica alguém, mas eu sempre deixo claro, sua indicação não está aprovada. Sim. Sua indicação vai passar por todo o processo. Se tiver o perfil, ele entra. Se não tiver, não tem jeito. E aí, a gente vai, apresenta, conversa com os candidatos e tudo. Então, é bom a pessoa chegar de forma neutra no processo seletivo. E se já conhece alguém, a gente não faz assim, não, ó. Fulano, eu vim pra entrevista. Não faz isso, não. Desmotiva quem Desmotiva tá lá, né? quem tá no processo. Respeita o candidato. Por favor, gente. Tá? Obrigada. E isso também não vai te colocar na frente de ninguém, né? Muito pelo contrário. Não vai. Muito pelo contrário. Se o RH observa aquilo e fala, não gostei desse comportamento. Eu até falo pra pessoa que indicou, falo, olha, eu amigos já me deram currículos, eu falei, olha, obrigada, foi muito bacana a entrevista, mas não mostrou interesse em ficar. Lembrei, porque falou assim, olha, eu não posso ir hoje, pode ser amanhã, porque como ela foi indicada, ela se sente no direito, ou ela acha que tem o direito, de marcar o horário que ela pode, que ela tá disponível. Aí eu pergunto, a sua prioridade é o trabalho? Ou é a faculdade? Claro, a faculdade é de extrema importância, mas se você tá se candidatando é porque precisa do trabalho. Então, se ajusta e vai. Senão, não vai ter vaga que se encaixe no que você... Não é do seu jeito, não é do nosso jeito. Sim. Né? Então, não chegar nem morto demais e nem espalhafatoso demais. Não. Chega normal, neutro. Chega boa tarde. Boa tarde. Vou aguardar aqui. Isso, não seja inconveniente. Tem muita gente que age com inconveniência achando que tá... Abafando, né? Abafando. E sobre a vestimenta? O que você vestimenta. Vamos lá. Antigamente, não era muito legal, assim, chegar com esmalte muito gritante, tipo rosa choque, sabe? Tipo, laranja. O vermelho, o laranja. Hoje em dia isso caiu muito, assim, o pessoal já não presta tanta atenção. Mas eu, Amanda, ainda considero bacana você ir com uma cor neutra de unha. De unha também? Eu acho... Eu e o pessoal que a gente conversa e tudo mais, de fato... Então, assim, vamos supor, na área médica, na área da saúde, eles não podem ter unha de gel, não pode ter adorno, né? Não usa nada lá dentro, mas assim, quando você se candidata a uma vaga, eu acho bacana você ir de maneira mais neutra possível, tanto na unha, quanto na sua vestimenta. Ou você vai de preto e branco, ou você vai com uma cor só, entendeu? Uma cor mas não chega de rosa com lilás, com laranja, com uma bolsa roxa, ou muita maquiagem. Muita maquiagem. Se a entrevista for de dia, então... Não tem necessidade. Porque a gente enxerga o quê com isso? Amanda, mas por que isso? Porque a gente pensa, caramba, ela vai vir trabalhar assim todos os dias. Nesse caso, menos é mais. Menos é mais. E assim, puxando o gancho disso, você falou uma coisa durante toda a entrevista que eu tava pescando assim. Às vezes falta proatividade nas pessoas no seguinte sentido. Primeiro, de ler as vagas, porque ninguém lê. Então já manda um currículo igual pra todas as vagas, sendo que... Às vezes você precisa adaptar seu currículo, igual você falou, conforme a empresa. E o que eu queria que você falasse também, que eu achei que é interessante. A pessoa tem que estudar o perfil da empresa, certo? Sim. Se ela tiver, se a empresa tiver um site, é bom entrar, estudar. Porque quando pergunta, o que você viu sobre a empresa? O que você entendeu sobre a empresa? Eu não olhei. Eu não vi sobre a empresa. Se você vai namorar alguém, vai casar com alguém, você conhece essa pessoa antes. Você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa.
Você não vai se relacionar com qualquer pessoa. É igual uma cebola. Amizades, são camadas. Você vai abrindo as camadas até que aquela pessoa tenha confiança suficiente para entrar na sua vida. A empresa faz a mesma coisa. Por isso ela olha o Instagram, ela acompanha, ela vê o que tá acontecendo. Ela vê quais são as suas ideias, o que você posta. Entendeu? Então, os seus valores, exatamente. Então é importante, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de um estágio. Sim. Que eu entre nas redes sociais ou no site do escritório, conheça quem são sócios. Sim. Qual é o perfil da empresa, se é um escritório mais full service, se é um escritório boutique, pra que eu chegue lá sabendo, né? Exatamente. Pra quando o entrevistador perguntar, talvez você nem fale, talvez ele nem pergunte, você mesmo fale, ele fala, caramba, ele leu sobre a empresa. Isso surpreende positivamente de uma forma absurda. Um candidato que a gente contratou um tempo atrás, ele chegou pra mim e falou bem assim, nossa, achei muito mais bonito o escritório pessoalmente, porque eu acompanho nas redes sociais. Olha que legal. Eu me senti, né? Falei, nossa, tá me acompanhando, que chique. Mas é muito legal. Tá contratado. Acompanha as redes sociais, tá contratado. Quer trabalhar na minha empresa. Tipo assim, realmente chama atenção. Gente, se você levar isso pra vida pessoal, pro lado pessoal, pra vida, assim, você pensa, caramba, o rapaz, ele... a Roberta vai sair com alguém amanhã, por exemplo. Vai mesmo. E vai mesmo. Inclusive vai. Então, gente. E aí, a doutora Roberta vai sair com alguém amanhã. E aí ele já conversou com ela. Gente, espera que eu olhe um pouquinho. Vai. Então, se ele pesquisou o perfil da vaga... Isso que eu ia falar. Se ele pesquisou o perfil da vaga, ele tem que assistir seu podcast. Eu também acho. Você pesquisou o perfil da vaga? Só não cito nomes pra não... E aí, se ele pesquisou o perfil da vaga, talvez ele chegue... Vamos supor que ele chegue amanhã, tô dando uma dica, hein, querido? Fica ligado. Talvez ele chegue amanhã com algum presente pra ela que tem relação com quem ela é. Ai, que pena que esse episódio só vai no ar depois que a gente vai sair. Depois do date. Pra ele. E aí, se ele pesquisou, ele vai chegar, de repente, com algum presente que tenha relação com ela. Vai surpreendê-la. Também, né? Tipo, nossa, parabéns, assistir seu podcast. Ou com assunto, ou Roberto e tal. Viu, amiga? Dá pra fazer essa Ela já deu até um sorriso ali. Isso surpreende a gente. Uma amizade, um presente que tem... eu ganhei um presente no meu aniversário que eu precisava muito. Falei, caramba, eu tô precisando muito desse presente. Dessa tal coisa, Eu amo isso. A minha amiga fez isso, Ju fez isso comigo no meu aniversário. Eu tava no escritório procurando as coisas, eu falei, nossa, meu cotovelo tá russo. Então, podia ter um cremezinho aqui, né? No meu aniversário, ela comprou o creme pra mim. Porque ela percebeu, ela teve a sensibilidade de entender o que você precisava. Pra empresa é igual, gente, é a mesma coisa. E aí eu precisava de uma mochila pra ir trabalhar. Minhas amigas já tinham percebido isso. E elas me deram uma mochila. Eu não pedi, elas me deram. Porque elas sabem que eu tava precisando. Entendeu? Então, eu falei, meu Deus, eu ganhei um monte de presente de delícia, maravilhoso, graças a Deus, de verdade. Mas aquele ali era uma necessidade. Então, quando o candidato, ele tem que ser parte, estagiário ou CLT. Galera, a gente tem que ser parte da solução e nunca do problema. Nossa, a gente tem que ser parte da solução, nunca do problema. Se a gente é parte do problema na vida de alguém, na empresa de alguém, a gente é demitido. Né? Entendeu? Nós somos demitidos assim, fácil. E aí vem aquela frase, de repente eu fui demitido, de repente o casamento acabou, de repente o namoro não, de repente a amizade acabou, não. Você cavou de alguma forma, a gente cavou e acabou de repente. Não é de repente. Foi demitido por quê? É um histórico, né? É um histórico. São sabe? pequenas atitudes, né? São. Que vão enchendo o copo. Pra gente entrar lá pro nosso final, última coisa... Amiga, desculpa, não quero no final. Eu tenho tanta coisa pra perguntar pra ela. Eu queria ficar aqui 5 horas perguntando. Não. Porque eu tô aprendendo tanto. Porque foi o que eu falei. Passar o telefone dela, você pega... Hoje eu tô do lado do balcão que contrata. Mas eu já estive... há pouco tempo atrás, do lado do balcão de ser contratada. E eu falo que as pessoas, elas não cuidam do que não é delas, né? Então, às vezes, a gente contrata uma pessoa que, sei lá, vê uma sujeira aqui no chão, ela passa por cima e anda como se nada tivesse acontecido, porque não posso, vai desviar do meu trabalho, eu limpar. Ou a própria pessoa suja aquilo ali, não vou limpar porque eu não sou da limpeza. A empresa, quando ela vai contratar, ela olha essa questão de proatividade, que eu acho que é importante, né? Sim. E como que vocês fazem, assim, o que vocês observam numa entrevista que a pessoa demonstre essa questão da proatividade? Não é só falar, eu sou proativo. Aí chega lá, cai um pingo do café, você não limpa. Presta atenção. É verdade. A questão da proatividade, ela é difícil de ser avaliada quando não está no dia a dia. Porém, onde você consegue perceber na entrevista? Você pede... me dá um exemplo onde você foi proativo na empresa anterior. A pessoa vai ter ou não. E ali você percebe se ela entendeu a sua pergunta, se ela sabe o que é ser proativo. Porque aí se ela responde totalmente fora do assunto, você, não entendeu ou não tem um exemplo pra dar.
E aí a gente pergunta isso. Alguns exemplos na empresa, se a pessoa, como é que você agiu nessa situação? E se é por exemplo, para atendimento ao cliente, como é que você conseguiu sair de tal situação com o cliente? Que você ficou exposto ou que te tratou mal? Em relação à proatividade é a mesma coisa. A gente costuma perguntar para o candidato poder dar pra gente alguns exemplos em relação a isso. E a segunda situação na própria entrevista, quando faz dinâmica de grupo, a gente consegue ver como as pessoas agem na dinâmica de grupo. Como é que elas reagem com a situação do outro, se o outro concordou, se não concordou. A gente faz uma pergunta e aí fala, quem quer começar? É sempre bom ser o primeiro e nunca o último? Não, mas seja o do meio, né? Você pode até ser o primeiro. Demorou, se ninguém levantou o braço, você conta um tempinho e fala, e se apresenta. E fala. Você já teve uma atitude, entendeu? Então, assim... Mas geralmente, ser o primeiro também não é bom? De imediato, não. Assim, por exemplo, quem quer começar? Eu. Tá, que eu sou muito pra frente. Também, né? Muito, entendeu? Quem quer começar? Aí o pessoal, aí você observa. O povo vai ver essa Ninguém respondeu. Ninguém vai ficar... Eu não queria começar agora, tá ferrado. Mas é difícil ter alguém de primeira, assim. Sério? É meio difícil. Eu ia ser com certeza essa pessoa. Não, eu seria no máximo a segunda. Falei, vou deixar ela fazer Isso. pra eu ver, né? Nossa, eu não. É bom observar. Observa. Também não seria de último. Não, exatamente. Observa. Porque depois que vai o primeiro, todo mundo quer falar. Entendeu? Mas dá uma observada, ninguém reagiu. Pode ser eu. Entendeu? Assim, sóbria, né? Isso. Não, pode ser eu. Não, ou eu. Entendi. Não, entendeu? Tipo, político, não. Entendi. E uma outra coisa que eu ia comentar, que a gente tava conversando antes, era sobre a questão de relacionamento, Sim. vida financeira, e um outro que agora me fugiu, mas eu vou lembrar. Relacionamento, galera, não é relacionamento no trabalho, é relacionamento. Se você tá namorando, ou conhecendo alguém... Amiga. Se você tá trabalhando, no trabalho atrapalha quando o seu relacionamento não é uma coisa saudável. Ele não te traz paz. Isso reflete no seu dia a dia. Reflete no seu trabalho, reflete na sua falta de... Você começa a perder um pouco o foco, a atenção. A produtividade. A produtividade cai muito. E se o seu relacionamento também não é saudável, ele fica ligando pro seu trabalho, já aconteceu. E ficar ligando pra... Ela não atendeu o celular, e ele ligou, e o telefone lá, antigamente na empresa que eu trabalhei, uma não atendeu, trocava de ramal. Nossa. E aí o marido ficava ligando, ela não atendia, o ramal dela passava pro da colega e pro do colega, atrapalhava todo mundo. Então, se você, homem ou mulher, não tá num relacionamento saudável, isso vai te atrapalhar na sua carreira. E atrapalha a empresa que tá te contratando. Você começa a virar parte do problema. Vida financeira. Quando a vida financeira também... Todo mundo tem problema financeiro, gente. A questão não é isso que eu tô falando, mas quando a situação não tá boa, pós-pandemia, tem muita gente se organizando ainda. 90% do mundo, praticamente. Isso atrapalha a gente também, pra caramba, no trabalho. Então, a gente tem que estar... No trabalho, a gente tem que fazer o máximo pra estar lá. Essa frase tem que saber separar, é bonito na teoria. Na prática, é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil, de verdade. Mas a gente, de fato, tem que tentar praticar isso e ir organizando a vida aos pouquinhos. Porque senão a gente vai perdendo oportunidades, sabe? Relacionamento é um problema quando não é saudável. É um problema pra empresa, é um problema pro candidato. E pra tudo também na vida, né? Pra sua saúde mental, pros seus exercícios, pra sua amizade, enfim. Sim, então, é bom vocês analisarem isso também quando estiver pesando no trabalho. Vocês analisarem, opa, será que não é isso aqui que tá É isso aí. E uma outra coisa, gente, que eu não posso deixar de falar. Família. Já aconteceu de eu entrevistar algumas pessoas e a pessoa fala assim... Eu saí da sala. Oi, a fulana tá lá dentro ainda? Eu... Tá sim. Ai, que eu sou mãe dela. Eu trouxe ela. Tudo bem. De repente a menina é muito nova ou... Mas e amanhã? Eu vou contratar essa menina, o que vai acontecer? A mãe vai todo dia levar? E o dia que a mãe não puder levar? Ela não sabe se virar sozinha? Sabe? Então, isso também é complicado. Acontece bastante. Eu fui levar meu filho na primeira entrevista dele. Mas ele era menor aprendiz, né, gente? Não, então não tem discussão. Menor de idade, isso aí. Mas quando é uma pessoa adulta, assim... Não. Não. Tá aí. Então, assim, tem que... A família tem que administrar isso e o candidato também. Fala, mãe, segura a onda aí, já tô com 18, 19, 20, 21 e por aí vai. Não, hoje esquece. Entendeu? Hoje não. Não esquece. Mas tem muito isso, tá? Gente, Amanda, perfeito esse episódio. Sério, perfeito. Aprendi muito. Eu falo que a gente é a que mais aprende, né? Nossa! Aqui a gente absorve tanto. É um privilégio sentar aqui e poder Bom, consumir gente, obrigada. tanto conhecimento. E assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Vou te ligar pra você fazer a contratação de estagiário lá do escritório, porque eu já tô assim... Maravilha.
Tô dentro. Desse. Não, e eu falo pros meus clientes, eu indico a Amanda, porque às vezes um cliente vai colocar o irmão da igreja, o parente. Gente, não façam isso. Invista em uma pessoa responsável, que sabe ter técnica pra poder contratar uma pessoa, pra você ter uma contratação assertiva. É verdade. E eu super apoio, sempre indico a Amanda pros meus clientes. Falo, Amanda, não coloca o irmão da igreja não, que você vai ter problema. É verdade, ela fala mesmo. Falo sim. Porque realmente é uma coisa que eu acredito. As pessoas, elas têm medo, na verdade, de investir na empresa, né? Na sua carreira, enfim. Não vou pagar isso porque é dinheiro desnecessário. Dinheiro desnecessário é verba trabalhista que você vai ter que pagar. Com certeza. Porque a pessoa trabalhou 2 meses lá e não deu certo. Ou perder Com tempo, certeza. né? Vai contratar Ou uma perder pessoa que tempo. não tem aquele perfil pra vaga, daqui a Vai pouco ela tá treinar a saindo. pessoa, Isso aí. Isso que é pior. E aí, geralmente, quem me procura fala assim, Amanda, ele não tinha um perfil e tal. Como é que foi a entrevista? A gente sentou e conversou. Só isso. Eu faço isso. É o suficiente. Não, tô brincando, eu faço várias perguntas. Faço esse off aí do currículo, mas eu realmente não tenho estratégia pra isso. Eu vejo, preciso de uma pessoa que seja mais comunicativa. Eu vejo essa pessoa... Mas realmente tem que ter estratégia, né? Tem que ter, porque senão você vai só de acordo, sua demanda é importante. Você vai fazer a pergunta que você precisa ali na hora. E eu vou olhar o que você não viu. Sim. Entendeu? Com as estratégias necessárias pra vaga. E aí eu vou te passar, você vai falar, Aí a gente nunca, eu não vou excluir, só vou falar, Tainá, tem isso aqui, paga o preço? Tem essas questões aqui, e aí? Entendi. Entendeu? Aí você fala, não quero não, vê outro. Entendeu? Ou não, vou pagar o preço. Gostei, vou tentar. Bacana. Então tá bom, mas você já sabe. E geralmente aquilo vai te dar problema. Então eu falo, caramba, Amanda, realmente aquilo ali gritou agora no dia a dia. Entendeu? Sim. É isso. E é isso, então. Muito obrigada. Eu que Com agradeço. certeza, quem tá assistindo vai ter muita coisa pra absorver. Então, pessoal, não esqueçam de curtir aqui, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Conta aqui pra gente também alguma situação que você já passou contratando ou sendo contratado. Acho que é legal aqui a gente trocar nos comentários. Verdade. E sem esquecer dos nossos patrocinadores. Ó, Bela Estampa. A melhor preço, eu garanto. Se não for, reclama aqui comigo nos comentários. Tem Vanessa Me Treina, que já esteve aqui com a gente. Então, vocês podem aí entrar nas redes sociais da Vanessa pra contratar o serviço dela de comunicação, também muito importante na hora de uma entrevista. É verdade. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tem mais alguma coisa? Não, obrigada, galera, pela participação, por estar aqui nos acompanhando. Amanda, obrigada. Eu que agradeço, meninas, de verdade. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. Até, galera. Beijo, obrigada.